Começa agora o programa Vale em Pauta com o Dr. Isael. Bom dia, amigos da Band Vale, e a partir de hoje estaremos juntos aqui para apresentar o programa O Vale em Pauta, que, como o nome diz, vai discutir e debater pautas com convidados especiais que participam do dia a dia da nossa região, nos mais diversos setores da sociedade. Será uma grande alegria nesta emissora, ao sábado das 9 às 9h30, com representação especial aos domingos das 7 às 7h30, sendo que você também poderá conferir o Vale em Pauta pelo YouTube da TV Band Vale e posteriormente nas nossas redes sociais. E nosso primeiro programa não poderia ser melhor, pois vamos falar de um grande evento que culminou com o título de Herói da Pátria para o atleta João Carlos de Oliveira, que inclusive no ano passado tive o prazer de conceder o título de embaixador de Pindamonhangaba. Quero falar também que essa luta teve início na Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, através da minha propositura ao secretário João Carlos Salgado, que foi amigo do João do Pulo. João Carlos de Oliveira, o nosso eterno João do Pulo, de Pindamonhangaba para o mundo, para os recordes mundiais no salto triplo. Em 1975, no México, 17 metros e 89 centímetros. Em 76, bronze nas Olimpíadas de Montreal. Em 1980, bronze em Moscou. Isso porque o salto de ouro foi tirado dele, para que os soviéticos anfitriões ganhassem a competição. Fraude confessada alguns anos depois por Harry Cyber, observador da prova. Mas em 1981, um carro na contramão e o fim da carreira de atleta. 11 meses de hospital, perna mecânica, voltou à vida em mais uma vitória. Faleceu em 1999, homenageado em diversas ocasiões. Tem hoje sua grandeza reconhecida mundialmente e é inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. O seu legado de força, fé, desportividade, conquistas ficará para sempre eternizado na história do esporte mundial. Hoje o programa Vale em Pauta tem a honra de conversar aqui com o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, o Dr. Geraldo Alckmin. E lembrando, essa sumidade, esse monstro de político, que foi 4 vezes governador, recordista como governador do estado de São Paulo, e hoje nosso vice-presidente. Num momento tão importante como hoje, doutor, que foi o reconhecimento, praticamente nós efetivamos hoje, nessa solenidade, o reconhecimento de João Carlos de Oliveira como um herói da pátria. O senhor que conviveu com o João Carlos, eu não tive esse prazer. Qual é essa sensação? Olha, o querido João do Pulo é um exemplo para as gerações atuais e gerações vindouras. Menino de família humilde, da raça negra, perdeu a mãe ainda criança, órfão, lavador de carros, ingressou no exército como soldado, foi soldado, cabo, sargento e conquistou o mundo. Recordista mundial de salto à distância, tricampeão de salto triplo, então um exemplo para todos nós. E um dos maiores atletas do mundo, medalhista olímpico, que sofreu infelizmente um acidente ali na região de Campinas, no auge da sua vida esportiva, que teve que amputar a perna, quase faleceu, um acidente grave. Foi deputado pelo nosso estado de São Paulo, eleito e reeleito em 1990. Então, é uma honra poder sancionar a lei federal, aprovada por unanimidade na Câmara, aprovada por unanimidade no Senado Federal, incluindo João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, entre os heróis da pátria. Muito importante isso. Agora há pouco, doutor, nós estávamos falando um pouco sobre como o esporte ele pode alavancar o desenvolvimento econômico ao redor. Pindamonhangaba nós estamos desenvolvendo um ginásio com pista de dartan, que é uma pista sintética, que pode ser referência.
Como que isso é encarado o esporte, já falando agora um pouco do desenvolvimento econômico, o senhor como ministro, como esse push para levar o desenvolvimento econômico local no investimento do esporte? Olha, eu vejo, doutor Israel, o esporte como educação, ele nos ensina a vencer e perder, ele tem um papel educativo. O esporte é saúde, ele afasta das drogas, ele estimula o exercício, a ginástica. Nós que somos médicos, né, não tem saúde sem você fazer exercício. E ele é econômico, porque hoje o setor da chamada economia criativa, o setor terciário da economia, né, o primário é agrícola, o secundário é indústria, o terciário, que é serviços, é o que mais cresce, o que mais segura emprego. Acabou de sair agora o mês de fevereiro, o CAGED, foram criados mais de 460 mil empregos num mês no Brasil. E o recordista foi o setor de serviços. Então é muito importante a gente promover. Nós fizemos no estado de São Paulo, na capital, o Centro Paraolímpico Brasileiro. É um dos maiores do mundo, e o maior do país, ali do lado, na Imigrantes, na saída de São Paulo. Muito bem. Doutor, eu gostaria que o senhor, para finalizar, deixasse uma mensagem para o nosso do Vale do Paraíba e as perspectivas de desenvolvimento, uma vez que agora nós estamos com obras viárias na Presidente Dutra, que é um pedido já antigo, considerando que nós estamos entre as maiores capitais e as cidades que estão ali próximas à Presidente Dutra, né, ela acaba se beneficiando e às vezes até atrapalhando um pouco em função do trânsito caótico que está a Presidente Dutra. O que nós poderíamos trazer de mensagem para o nosso Vale do Paraíba no quesito desenvolvimento e atenção do governo federal? Olha, a infraestrutura logística é muito importante, então a ampliação da Dutra, novos viadutos, marginais, porque ela acabou sendo também um trânsito local, né? Você vai de Pinda para Taubaté, para São José dos Campos, Caçapava, enfim. Então a ampliação da Dutra ela está em execução. O desenvolvimento da nossa região, que é muito industrializada, muita indústria, e a indústria viveu um bom ano passado. Para ter uma ideia, a indústria automobilística no mundo cresceu 2%, no Brasil 9,7%. Embraer, né, no Vale do Paraíba, batendo recordes aí na indústria aeronáutica, enfim. O turismo, né, é um setor importantíssimo em termos de geração de emprego e renda. Agronegócio, nós podemos ter esse ano, a agropecuária, um crescimento de quase 10%, porque o ano passado a seca foi muito severa, então derrubou a safra o ano passado. Mas esse ano há uma boa expectativa com o clima, então nós podemos ter um crescimento da safra agrícola de quase 10%, ter uma safra recorde. Isso é bom porque derruba preço de comida. Então a gente poderá ter um preço melhor, um preço menor, ajudando a cesta básica, a população, com uma grande safra agrícola. Considerando também, doutor, eu sei que o senhor fala aí nas rodas de que Pindamonhangaba, a cidade natal, ela é a terceira do Vale do Paraíba em exportação, a 10ª na capital, figurando entre as cidades que mais exportam. Não há dúvida, Pindamonhangaba é um exemplo. $1,5 bilhão de exportação. Está entre os municípios que mais exportam no Brasil. Isso é importante para a balança de pagamentos, para o saldo da balança de pagamentos brasileira, siderurgia, metalurgia, alumínio, metal mecânica, enfim. Você tem, e agora nós vamos estimular as pequenas empresas a exportarem, com a nova lei do chamado Acredita Exportação. Então nós vamos devolver 3% do valor exportado imediatamente para o pequeno exportador. A Itália é um bom exemplo de pequena empresa que exporta bastante. Doutor Geraldo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Vale em Pauta, tá? E continue com a gente que nós vamos ter mais uma entrevista e você vai saber tudo ao vivo, a cores, com o Vale em Pauta.
E nesse primeiro programa estão destacando o atleta João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, que além de embaixador de Pindamonhangaba, agora é reconhecidamente herói da pátria. Uma sensação especial retratada na conversa com a sua filha Thaís de Oliveira, que ficou emocionada com a merecida homenagem e todo esse projeto de resgate da memória do nosso João do Pulo. Bom, gente, eu estou com essa gracinha aqui, né? Que é a Thaís Oliveira, essa personalidade aqui fantástica, que nos ajudou aí, eu, João Carlos Salgado, né, alavancar todo esse projeto de trazer o nosso querido João do Pulo, que eu não tive a honra de conhecê-lo em vida, né, ajudar nesse reconhecimento hoje que foi sancionado aqui, né, junto com o Dr. Geraldo, né, um reconhecimento de ser um herói da pátria. Sim. Então, eu queria saber de você, Thaís, né, primeiramente, qual é a sua, como filha, né, qual a sua sensação de ver, você tem as memórias do seu pai aí dentro de você. Sim. Primeiro que no momento da assinatura, né, com todos aqui, eu fiquei bastante emocionada. E talvez eu tenha falhado com algumas pessoas, então é uma oportunidade que eu tenho de me retratar. E aí eu gostaria de colocar até em ordem cronológica de como tudo isso começou, né? Eu sempre tive muito forte essa coisa do legado do meu pai, da história do meu pai, né? Por ser um homem negro que se apegou ao esporte para fazer a diferença na vida, mas o imediatismo, o carinho partiu por parte da Secretaria de Direitos Humanos na minha procura com o João Carlos. Assim que o primeiro contato que eu tive com o João, ele falou, tamo dentro, ele abraçou a causa. E aí, em breve, logo eu conheci o Theo, que também entrou no negócio, e o Dr. Israel, prefeito na época, nunca virou as costas para nenhum pedido nosso. Eu fico extremamente emocionada, porque inclusive foi você, que colocou lá como embaixador de Pindamonhangaba, meu pai, né, o ano passado. Então, essas pessoas que deram força, né, a cidade de Pindamonhangaba, que deu força para tudo isso. E de lá, a gente teve o prazer de contar com o Joel, da Federação Paulista de Atletismo, e logo depois com o Vlamir, nosso presidente eleito esse ano da CBAT, a qual também foram simplesmente maravilhosos, exatamente para entender a importância desse legado do atletismo, né? Então, na minha campanha de tudo isso, quando eu falo sobre o título Herói da Pátria, eu sempre falo para as pessoas, nós conseguimos. Mas é claro que essas pessoas fizeram parte, e aí a gente tem a Cidinha Pedroso, que foi quem escreveu, então teve mão de pessoas carinhosas, queridas, pessoas que eu admiro, então nós conseguimos. Eu acho que é um merecimento, uma homenagem ao João do Pulo, mas de todos nós, da nossa conquista, do que a gente acredita de ter um homem negro, pobre, periférico, de Pindamonhangaba, que se apegou no esporte para fazer a diferença na vida dele e na minha, e hoje está eternizado como herói da pátria. Thaís, a gente nitidamente consegue ver em você toda essa sensação, esse sentimento que está tudo dentro de você. Sim. O João é uma referência, o João é uma referência para nós. Sim. É uma referência para o mundo. Sim. Mas é lógico que você tem outras referências com o João, que é a referência de filho. Sim. Qual é a maior lembrança que você tem do seu pai? Nossa, eu tenho tantas. O meu pai sempre foi pai coruja, assim. Meus tios, meu pai, a família tem um jeitão meio, né? E o meu pai não gostava que pintava a unha. Se minha mãe pintava a unha, assim, pra ficar bonitinha, falava, tira a esmaga dessa menina, que essa menina isso aqui. Então meu pai tinha sempre esse cuidado, assim, comigo, sabe? De princesinha. Meu pai gostava de cozinhar. Cozinhávamos muito, muito. Aí reunia a pessoa, era samba, era festa. E ele gostava muito de cozinhar e fazer umas comidas, assim, sensacionais. Era muito festeiro. Era muito alegre, eu tenho várias lembranças. Mas tem uma, assim, que marca, porque meu pai, ele sempre foi o cara que falou assim, ele sempre tinha umas falas muito legais. Eu estudava em escola particular, que na época não era uma coisa muito comum, né? Uma mulher negra, menina negra, enfim. E não queriam dançar a festa junina comigo, porque minha mãe fazia uns colocó, assim, no meu cabelo, e os meninos olhavam meio assim, né? E ninguém queria dançar comigo. E aí meu pai falou, para essa música agora. Se ninguém dançar com a minha filha, ninguém vai dançar essa quadrilha. Só porque ela é preta, ela vai dançar sim, pode dançar com ela. Então ele tinha umas coisas assim super sensacionais. A gente ia no Mercadão de São Paulo aqui, a gente chegava no Mercadão, ele pedia as frutas, as coisas, aí os vendedores falavam assim, seu João, deu tanto. Ele, tanto? Se fosse a Xuxa, ela ia pagar? Não ia, né? Então eu não vou pagar nada. Tira uma foto comigo e fala, João do Pulo esteve aqui. Então todo mundo, esse humor, assim, esse carisma do meu pai, sabe, é muito marcante. Então eu tenho muitas lembranças bacanas. Isso mostra que ele era uma pessoa de atitude e de presença. Ele não era uma pessoa, apesar de como se pensa que era um homem preto,
mas Sim. ele tinha atitude, tinha presença. Sim. Haja visto, ele conseguiu, o feito que ele conseguiu é com atitude. Sim, sim. E a gente nunca teve muito isso assim a gente fala disso, que eu acho importante a gente falar, porque o atletismo é um esporte periférico, a gente sabe que a nossa periferia, a maioria são jovens negros, então por isso a importância de ressaltar, mas a gente nunca teve esse problema, Zé, eu nunca na minha família, de falar, porque fulano me xingou de preto, e vai falar, é preta mesmo, é linda, tem olho grande, tem perna grande, bora, vamos viver. Então a gente cresceu com essa coisa assim, mais do que somos, e que podemos estar em qualquer lugar, e que a gente ocupa esse lugar, sabe? Nossa, muito interessante isso aí, importante, porque isso acaba, essa sua fala é uma referência para muitas pessoas que às vezes pode se sensibilizar e usar isso como se fosse um amuleto para poder justificar a sua incapacidade de alguma coisa, Sim. ou um defeito, mas a gente percebe que o João ele é uma referência de uma pessoa de atitude, de vitória, Sim. e isso passou para todos vocês que são Sim. família, que é um legado dele, Sim. que está presente aí, que a gente pode curtir. Exatamente. Essa boa energia. Eu espero que seja sempre uma boa energia. Que bom. Olha, agradecemos você pela sua fala. Obrigada. Que Deus abençoe e que Deus abençoe esse projeto. Esse projeto não para aqui, né? O presidente Não. o Vlamir já falou que nós vamos brigar com isso aí para a gente fazer a reparação dessa medalha. Sim, vamos sim. Eu confio no Vlamir, sou puxa-saca do Vlamir, porque ano passado ele homenageou meu pai aí no Troféu Brasil com a medalha. Eu fiquei extremamente surpresa, emocionada. Eu fui para uma gravação que me convidaram numa produtora e quando eu cheguei lá estava pista 1789. Falei, gente, que emoção. Então foi muito legal. Então eu sou fã do Vlamir, exatamente por ele acreditar e lutar tanto pelo atletismo, pelos nossos atletas aí, e principalmente estar preocupado em manter legado, porque hoje em dia a gente não vê muito isso, né? A importância de manter o legado. Então, tenho fé que o Vlamir está com a gente nessa. Opa, joia. Olha, muito obrigado. Obrigada de a você. coração. Obrigada. E é isso aí. O Vale em Pauta continua, tá? Acompanhe, nós vamos ter muito mais coisa boa, muito mais entrevista para falar desse grande homem, o João do Pulo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e logo mais nós voltamos com mais João do Pulo. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel.